O conceito de navio fantasma há muito nos fascina, talvez em parte porque seja difícil entender como todo o comprimento humano de um navio poderia desaparecer, ou porque eles deixariam voluntariamente um barco que se provou em condições de navegar muito depois de terem partido. Muitos navios desapareceram ao longo da história da humanidade, alguns carregando tesouros fantásticos, outros com pessoas importantes e famosas. Os mares são tão vastos e muitas vezes tão profundos que podem engolir os maiores navios que a humanidade poderia esperar produzir, aparentemente por capricho, sem deixar vestígios. A vasta extensão do Oceano Pacífico tem sido um teatro de mistérios marítimos, mas poucos são tão desconcertantes quanto o caso do MV Joita. Em 1955, este navio mercante desapareceu durante uma viagem de rotina, apenas para ser encontrado 5 semanas depois à deriva e deserto. O destino de seus 25 passageiros e tripulantes continua sendo um dos maiores enigmas do mar, ganhando a reputação de Mar Celeste do Pacífico Sul. Desaparecido por 37 dias, o MV Joita foi encontrado à deriva no Pacífico. Mas onde estavam seus passageiros e tripulantes? O que aconteceu com o tempo entre o desaparecimento do Joita e sua descoberta algumas semanas depois? Ficou curioso? Então continue aqui na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O MV Joita era um navio de madeira de 69 pés projetado como iate de luxo para o diretor de Hollywood Roland West. Lançado em 1931 em Los Angeles, ele foi batizado de Joita, que significa pequena joia em espanhol. Durante a Segunda Guerra Mundial, o navio foi requisitado pela Marinha dos Estados Unidos e serviu como um barco de patrulha designado como IP-108. Seu design robusto e o desempenho sob coação durante as operações de guerra atestaram a sua durabilidade. Após a guerra, o navio Joita mudou de mãos várias vezes. Em 1952, ele foi comprado por um professor universitário que a fretou para um marinheiro nascido na Grã-Bretanha, o capitão Thomas Dutch Biller. Ele morava em Samoa, operando o Joita como navio comercial e fretado. E foi no decorrer de uma dessas viagens que ocorreu o desaparecimento da embarcação. Na manhã de 3 de outubro de 1955, o MV Joita partiu da cidade de Apia, na ilha de Upolu, em Samoa, com destino às ilhas Takelau, carregado de suprimentos médicos, tambores de óleos vazios, alimentos e outras cargas. Transportava 25 pessoas, incluindo 16 tripulantes e 9 passageiros, entre eles um funcionário do governo, um médico, 2 crianças e vários trabalhadores locais. A viagem, de cerca de 270 milhas náuticas, não deveria levar mais de 48 horas. No entanto, o MV Joita nunca chegou a Takelau. Inicialmente, as autoridades suspeitaram que o atraso se devesse a problemas mecânicos, especialmente porque nenhum sinal de socorro havia sido recebido. O alarme foi disparado em 6 de outubro, quando uma extensa operação de busca e resgate foi lançada, cobrindo 100 mil milhas quadradas de oceano. Mas isso foi cancelado depois de alguns dias sem resultados. O MV Joita aparentemente havia desaparecido. 5 semanas depois, o navio foi avistado por um navio mercante chamado Tuvalu, parcialmente submerso à deriva a mais de 600 milhas fora do curso, perto da ilha fijiana de Vanuatu. Ele estava ordenando fortemente para bom bordo e estava com seus convés inundados. Notavelmente, apesar de tudo isso, ele ainda estava flutuando. Mas havia algo ainda mais incomum na descoberta. O MV Joita estava totalmente deserto. Não havia vestígios de nenhum dos passageiros ou tripulantes e nenhum sinal de onde eles tinham ido. O enredo do mistério de Joita só se complicou quando os investigadores examinaram a cena do navio. Suas descobertas incluíram um rádio quebrado. O rádio auxiliar do navio estava sintonizado na frequência de socorro internacional, indicando uma possível tentativa de enviar um sinal de socorro. Quanto ao motivo pelo qual isso falhou, descobriu-se que o rádio estava inoperante devido à função defeituosa e o alcance limitado.
O diário de bordo do navio e outros equipamentos de navegação estavam faltando, junto com todos os botes salva-vidas e armas de fogo pertencentes ao capitão, dando credibilidade à teoria de que houve uma evacuação. Também ausente, no entanto, estava grande parte da carga, que teria sido muito pesada para colocar em botes salva-vidas frágeis. Não havia sinais de luta, mas uma bolsa médica foi encontrada aberta sobre uma mesa, contendo bandagens ensanguentadas, sugerindo que alguém a bordo havia se ferido e precisava de atenção médica. O capitão Miller era conhecido por ter dito que o MV Joita era virtualmente inafundável. Isso se deveu em parte ao fato do seu casco ser formado por cortiça, aumentando sua flutuabilidade, e de fato ele não havia afundado. Na verdade, embora ele tenha sofrido danos, a estrutura do navio Joita estava relativamente em bom estado, com seu casco ainda intacto. No entanto, havia sinais de problemas, com as bombas do porão desmontadas e a sala de máquinas inundada até as tábuas do assoalho. Havia muitas perguntas a serem respondidas. O que fez com que o MV Joita entrasse na água? Por que ele foi abandonado? E onde estavam todos? O navio foi atingido por uma onda gigante ou havia algo mais sinistro em andamento? O quadro que emergiu foi cheio de contradições. Quase imediatamente as teorias abundaram, muitas vezes impressas na imprensa internacional com pouca ou nenhuma evidência. Até o momento, nenhuma explica totalmente todas as anomalias encontradas, mantendo o mistério do Joita sem solução. Uma teoria predominante é que a tripulação evacuou depois que o Joita começou a entrar na água. Temendo que ele afundasse, eles podem ter escapado usando os botes salva-vidas. Mas aqueles que conheciam o capitão Miller tinham suas dúvidas. Ele até disse aos colegas que nunca o deixaria, pois ela era inafundável. Alguns sugeriram que ele poderia não estar em posição de protestar se, digamos, as bandagens ensanguentadas tivessem sido devido a uma lesão que ele sofreu. Outra teoria gira em torno de um possível motim e um conflito violento entre os que estavam a bordo do MV Joita. O capitão Miller era conhecido por ser um disciplinador rigoroso e as tensões podem ter aumentado em condições estressantes. A presença das bandagens ensanguentadas e das armas desaparecidas pode sugerir um confronto. No entanto, não há evidências concretas para apoiar esse cenário. Alguns especulam que o Joita pode ter encontrado piratas ou forças hostis, talvez até mesmo o envolvimento de submarinos estrangeiros durante a era da Guerra Fria. Em novembro de 1955, o governo de Fiji negou relatos de jornais que marinheiros japoneses haviam assassinado ou feito prisioneiros os passageiros e tripulantes. Novamente, não havia evidências de lutas e nenhum buraco de bala encontrado. Um evento repentino e catastrófico, como uma tempestade severa, ondas gigantes ou um encontro com um objeto submerso como uma baleia poderia ter causado pânico no navio Joita. Mas os boletins meteorológicos não indicavam tais condições e a construção robusta do Joita teria resistido às tempestades típicas do Pacífico. Aventurando-se no reino do paranormal, alguns chamaram o Joita de Mério Celeste do Pacífico Sul, atribuindo o desaparecimento a fenômenos inexplicáveis ou forças sobrenaturais. Em fevereiro de 1956, o inquérito formal foi convocado em Apia para investigar o destino do navio. Suas conclusões pareciam resolver algumas questões, mas deixaram outras sem respostas. A principal conclusão da investigação foi que o MV Joita havia começado a pegar água devido a um cano corroído. O inquérito descobriu que a embarcação estava em estado de abandono, atormentada por falhas mecânicas e equipamentos insuficientes. Um tubo de resfriamento fraturado, junto com os canos de esgoto bloqueados, permitiu que a água inundasse os convéses inferiores. Havia evidências de que a tripulação havia tentado consertar o problema. As bombas de esgoto foram encontradas bloqueadas e desmontadas. No entanto, eles teriam descoberto o problema tarde demais, deixando a tripulação impotente para remover a água que chegava. Quando o Joita começou a tombar perigosamente, o motor restante perdeu a capacidade de manter a velocidade e a direção. O que o inquérito não conseguiu explicar foi porque os passageiros e a tripulação optaram por abandonar o navio. O Joita foi considerado praticamente inafundável devido ao seu casco forrado de cortiça. Isso foi ainda aprimorado devido à presença de tambores de combustíveis vazio a bordo. Como tal, deixar a relativa segurança da embarcação para o mar aberto teria sido uma decisão perigosa. Isso era especialmente verdadeiro devido à natureza frágil dos botes salva-vidas. Mas sem motores e um rádio não funcional, as opções eram limitadas. O inquérito concluiu que, com base nas evidências apresentadas, o destino dos que estavam a bordo era inexplicável, deixando o mistério do Joita sem solução.
O desaparecimento do MV Joita deixou uma marca indelével na história marítima. O incidente gerou pedidos de mudanças dos regulamentos de segurança marítima na região, enfatizando a necessidade de equipamentos de comunicação confiáveis e manutenção adequada das embarcações, bem como poderes para as autoridades locais impedirem a navegação de navios inseguros. Notavelmente, o Joita voltou ao mar em novembro de 1956 apenas para encalhar em janeiro de 1957 em Fuji. A história pode então ter se repetido quando passageiros e tripulantes foram forçados a abandonar o navio, adicionando outro capítulo à história conturbada do Joita. E assim, apesar de décadas de investigação e especulação, o verdadeiro destino dos passageiros e tripulantes do MV Joita permanece desconhecido. O mar, vasto e inescrutável, guardou bem seus segredos.